Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo da série Dificuldades do Texto Bíblico. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo de número 8, verso de número 28, fazendo a comparação também com o texto de Marcos capítulo de número 5. Porque quantos endemoniados Jesus expulsou e aonde esse endemoniado foi expulso? Um texto diz que Jesus expulsou o demônio em Gadareno, e outro texto, Jesus expulsou o demônio em Gerazeno. Era Gadareno ou era Gerazeno? Será que há uma contradição aí? Será que a Bíblia está errada? Se ela é a palavra de Deus, ela não pode conter nenhum erro. Então fique comigo que eu vou lhe mostrar o porquê e aonde verdadeiramente o endemoniado foi libertado. Se foi em Gadareno ou se foi em Gerazeno. Depois da vinheta, eu lhe dou essa resposta. Então vamos lá saber aonde realmente ele foi libertado. Então cada um dos primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, você pode conferir isso aí, nós vamos ler Mateus capítulo 28, do verso 28 ao 34, você pode conferir isso aí em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20, e Lucas capítulo 8, do verso 26 ao verso 39. Tá bom? Temos uma diferença de quase 30 anos entre um relato e outro. Então, cada um dos três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, faz um relato de Jesus libertando um endemoniado. Ok? Mateus relata que essa libertação ocorreu na terra dos Gadarenos. Entretanto, Marcos e Lucas diz que foi na terra do Gerazeno. Foi no Gadareno ou foi em Gerazeno? Há um problema nesse caso aí? Não. Não temos um caso aí. Não temos um problema. Quando eu digo caos, eu estou dizendo confusão. Ok? Então vamos lá. Quando você fala assim, eu moro no estado do Rio de Janeiro. Ok? Então você já deu a sua localização, que você mora no estado do Rio de Janeiro. Se você me perguntar assim, professor André, você mora onde? Eu falo assim, eu moro no Rio. Eu estou respondendo errado? Não. Eu abreviei dizendo que eu moro no Rio de Janeiro. Um diz que eu moro no Rio e o outro diz que eu moro no Rio de Janeiro. Quando você fala de morada, na sua mente vem estado. Na sua mente não vem a questão, ele diz que ele mora no Rio, ele é peixe então? Não, não é isso. Eu moro no bairro Duque de Caxias e muitas das vezes a gente fala Caxias. Caxias, Duque de Caxias, está dentro de Caxias. Então quando falamos de Gerazeno e Gadareno, possivelmente nós estamos falando de um estado e de um município. Entendeu? E alguns manuscritos têm alguns problemas com isso aí. E dão a entender que esse local seria como a terra do Gerazeno. Mas é possível atribuir essa divergência nesses manuscritos a um erro de copista. Ou, provavelmente, na cidade de Gadara tem sido a capital da região e Mateus, portanto, referiu-se àquela área como sendo a terra dos Gadarenos. É a mesma coisa que eu dizer que eu moro em Caxias, ok? O professor André está em Caxias dando aula. Muito bem, presta bem atenção. Suponhamos que uma pessoa vai escrever sobre isso aí, vai dar uma informação. O pastor André está em Caxias dando aula. Se uma outra pessoa perguntar onde é que o professor André deu aula, eu dei aula no Rio de Janeiro. As narrativas estão erradas? Não. As narrativas estão certas. Porque Caxias fica no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro fica na região de Caxias. Então não temos problema nenhum. Entendeu? Então, quando você vê que Gadara tenha sido a capital da região e Mateus, portanto, referiu-se àquela área como sendo a área dos Gadarenos, porque o povo daquela região que vivesse em Gadara ou não, identificava-se como os Gadarenos. E Marcos e Lucas possivelmente deram uma referência mais geral à terra dos Gerazenos.
que seria a região mais extensa dentro da qual o incidente ocorreu. Entretanto, um escriba confundindo a referência de Mateus, achando-se que era a cidade em vez do povo da região. Pode ter achado que deveria corrigir os manuscritos e assim alterou a referência para torná-la mais uniforme, ou seja, mais explícita, melhor para se entender. Parece que a melhor evidência textual está a favor de Gadara, embora haja opiniões divergentes entre os comentaristas. Mas não há uma contradição e nem erro dessas passagens, porque o problema surgiu em decorrência das transcrições e não da evidência que demonstre ter havido um erro nos manuscritos originais. Então o problema aqui não está na letra. As pessoas estão confundindo letra com acontecimento. Tá ok? Gadara e Gerazeno pode ser, de novo, o que eu falei. Pode ser um estado e outro município. O outro autor se preocupou em falar do relato e não de onde foi. Um se preocupou a dar mais detalhes e o outro se preocupou simplesmente em simplificar aquela situação. Entendeu? Então o texto está corretamente sem nenhum problema. O que acontece às vezes nas escrituras é exatamente isso. Nós nos atentamos a pequenos detalhes e achamos que o texto bíblico está errado. Não, porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Tem pessoas na internet que dizem que Jesus disse aquilo, mas não está escrito. Onde é que está escrito aquilo ali? Está errado. Jesus nunca falou aquilo. Imagine se Jesus... Cara, tem que rir. Imagine se Jesus tivesse falado tudo que ele falou e alguém pegasse letra por letra e falasse: Jesus, tu falou o quê? Não, peraí, fala devagar que eu vou escrever aqui. Aí, não, daqui a 2 minutos você continua dizendo, mas deixa eu acabar de escrever. Poxa, não tem lógica isso, gente. Imagine Jesus vivendo 33 anos, tudo que ele falou, letra por letra, palavra por palavra. Imagine o tamanho de um livro que não seria isso. Absurdo isso, pelo amor de Deus. Não tem lógica nenhuma um camarada chegar na internet e falar esse tipo de coisa. Então, se foi em Gadara, se foi Gesara, Gadareno, Gerazeno, não importa. Importa que o milagre aconteceu. Se alguém escreveu errado, se alguém colocou o município e outro colocou o estado, que diferença faz? Muitas das vezes a gente critica a Deus querendo perguntar o porquê, mas se esquece do que ele está fazendo. Não nos intenta a querer saber o porquê, mas nos interessa em saber para quê. Para que está acontecendo aquilo? Bom, espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Se você já sabia dessa resposta, amém. Se não souber, pelo menos agora você ficou aprendendo, tá bom? Te agradeço aí por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então na próxima aula.